Olá, bem-vindos ao programa Professor Bem Não Responde. Eu sou advogado, professor de Direito e estou aqui diariamente tirando dúvidas da área jurídica para a sociedade. Hoje o tema que nós vamos trabalhar é a equiparação salarial. Quando o empregado tem direito a essa equiparação? Quando que ele pode receber? Quais os requisitos para a equiparação salarial? Como ele prova a equiparação salarial? Então, é o tema que nós vamos esclarecer essas dúvidas hoje. Bom, falando em equiparação salarial, nós temos lá previstos na CLT os requisitos para a equiparação salarial, né? O que é equiparação salarial? Você é contratado, por exemplo, uma função de auxiliar administrativo, mas você exerce uma função mais remunerada, você exerce uma função de supervisor, você, por exemplo, trabalha como operador de máquina e botam você a trabalhar com retroescavadeira, enfim, você tem na sua carteira assinada uma função de valor remunerado, vamos dizer de 1.500, só que a função efetivamente que você está desempenhando é de 2.500, né? É um valor maior. E o patrão não está te pagando essa diferença salarial. Você está trabalhando, mas não está te pagando. Então você pode pedir a equiparação salarial desde que cumpra alguns requisitos, né? Primeiro requisito, mesma produtividade e mesma perfeição técnica, né? Você tem que ter a mesma produtividade que aquele trabalhador que faz e a mesma perfeição técnica. Se você está aprendendo aquele trabalho ainda, não sabe fazer, não vai contar com a equiparação salarial. Tá? Então você tem que comprovar que você tem a mesma qualidade de trabalho que o outro empregado. Não pode haver uma diferença maior do que 2 anos. As pessoas mais antigas, por exemplo, né, elas podem ganhar mais porque são mais antigas, né? Então você não pode pedir equiparação salarial, por exemplo, com um colega que é mais antigo que você, porque ele tem mais tempo de empresa, então ele pode estar ganhando por ter mais tempo de empresa. Nós temos que lembrar também que as empresas têm plano de carreira, que podem ser feitos por acordo e convenção coletiva. Por exemplo, a cada um ano e meio você sobe, você entra, por exemplo, administrativo ou operador de máquina nível 1, depois passa a nível 2, nível 3, nível 4. Com isso, o que acontece? O salário aumenta, a progressão funcional com o tempo, com os anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, às vezes, você pode entrar numa empresa, tem um colega que faz a mesma função que a sua, mas ele ganha mais porque ele tem mais tempo, porque ele tem essa progressão funcional. Aí você não pode pedir equiparação salarial com ele, porque o valor pago ele a maior é por causa do plano de carreira. Então tem que verificar junto ao sindicato se há na convenção, no acordo coletivo, algum plano de carreira. Outro requisito da equiparação salarial é que você pode pedir equiparação salarial com qualquer funcionário da mesma empresa, da mesma região que você trabalha. Então, por exemplo, você trabalha num supermercado, você só pode pedir equiparação salarial com pessoas que trabalham naquele supermercado, não no outro supermercado da concorrência. E também na mesma região, você não pode pedir, por exemplo, equiparação salarial se você mora em Canoas, pedir equiparação salarial com alguém que mora em São Paulo, porque são realidades diferentes. Então, equiparação salarial, mesma empresa, mesma perfeição técnica e produtividade, e também o mesmo nível de qualificação. Se você é enfermeiro, por exemplo, você não vai poder pedir equiparação salarial ao salário do médico, né? Se você é técnico em contabilidade, você não pode pedir, por exemplo, o salário do contador, porque aquelas funções que exigem um diploma para você adquirir este nível, se você não tiver esse diploma, mesmo que você ajude, que você faça funções, não é possível você pedir porque você não tem a qualificação para aquela função. Então, você tem que ter aquela qualificação específica. Tá? Lembrando que também existe alguns casos excepcionais em que não vale a pena a equiparação salarial. Por exemplo, você é pedreiro, mas está fazendo também serviço de marceneiro. E na empresa, o salário de pedreiro e marceneiro é o mesmo. Então, se você for pedir equiparação salarial com o seu colega, você não vai ter diferença nenhuma salarial, né? Vai ter diferença salarial, por exemplo, se você trabalha de auxiliar administrativo, na função da carteira, mas na prática está fazendo trabalho de supervisor.
Eu já tive um processo que foi assim, ela era auxiliar administrativo, ganhava 2 mil, o supervisor ganhava 5 mil, ela fazia a função do supervisor, porque o supervisor saiu, foi demitido, ficou doente, então ela ficou 5 anos na função do supervisor, e aí ela ganhou a diferença de salário como supervisora, foi assinado a carteira como supervisora. Agora, se você é pedreiro e o carpinteiro e o pedreiro têm o mesmo salário, não tem vantagem nenhuma pedir equiparação salarial, porque você não vai ganhar diferença nenhuma, né? Porém, você pode pedir um plus salarial pelo acúmulo de função. Se você está acumulando funções na empresa, faltou um empregado na empresa e além de fazer as suas funções, você está fazendo funções do outro, você pode pedir um plus salarial, que pode variar de 10%, 20%, 30%, dependendo da complexidade. Não é uma coisa eventual, né, gente? Ah, uma vez lá você ajudou. Digo uma coisa contínua, né? E também existe também o adicional de substituição. Se você substitui por um mês o seu chefe que está de férias, ou por 2, 3 meses o chefe que saiu de licença médica, né? Ou algum cargo superior que por algum motivo teve que se ausentar por um período, você tem direito à remuneração por essa substituição deste período, que também não deixa de ser uma equiparação salarial pela substituição. Lembrando que no momento que você prova a equiparação salarial, que ela deve ser provada por meio de testemunhas, né? Todas as provas são admitidas no Justiça do Trabalho, filmagens, gravações, e-mails, tudo que você tiver como prova, e principalmente testemunhas que digam que efetivamente você fazia acúmulo de função ou efetivamente você era desviado de função, recebendo uma remuneração menor, o juiz vai dar um ganho de causa para essa pessoa que comprova isso, né? Então, geralmente a empresa não faz esse pagamento diretamente na empresa. É claro, você pode conversar com o empresário, dizer, olha, eu estou fazendo outra função, eu queria que atualizasse a minha carteira, eu queria que atualizasse o meu salário. Então, tem alguns empregadores que realmente regularizam, passam a pagar e alteram a função na carteira. Agora, se o empregador não fizer isso, você tem que entrar na justiça mesmo e pedir esse direito de equiparação salarial, ao qual, por exemplo, se você ganha 2 mil e pede equiparação com alguém que ganha 5 mil, você trabalhou 5 anos, por exemplo, você vai ganhar essa diferença de 3 mil de 5 anos, vai ganhar diferença em férias, diferença em 13º, fundo de garantia, aviso prévio, diferença em todas as verbas rescisórias vão incidir e inclusive vai ser registrado na sua carteira que você trabalhou em outra função e que não aquela função que você foi contratado para fazer. Muitas vezes as empresas fazem isso por economia, né? Contratam o empregado numa função e aí o outro fica doente, se ausenta, é demitido. Eles desviam o empregado de função, mas não fazem a atualização da carteira e não fazem a atualização do pagamento. Mantém aquele salário a menor para o empregado, que causa um prejuízo para o empregado, né? Então, a equiparação salarial é um direito do empregado, tanto o plus salarial como o desvio de função, mas lembra, tem que ser provado, você tem que ter testemunhas, você tem que ter comprovação que você fazia aquele trabalho. Muitas vezes tem relatórios que você faz no trabalho, também pode ser considerado como prova. Todos os documentos que ficam registrados na empresa, fotos do seu trabalho, vídeos do seu trabalho, de você fazendo, né? Eu tive um caso de equiparação salarial de um operário, por exemplo, que fizeram ele fazer o curso de operador de empilhadeira, para ele virar operador de empilhadeira. Ele fez o curso, tem o diploma do curso pela empresa, passou a ser operador de empilhadeira, que ganhava quase o dobro que o salário dele de empregado, só que ele continuava ganhando aquele salário de empregado operário. Não pagaram o salário dele de operador de empilhadeira. E aí ele foi à justiça, comprovou que ele estava operando a empilhadeira durante aquele período de 4 anos e ele conseguiu ganhar todas as diferenças salariais de operário para operador de empilhadeira e também o registro na carteira deste período, né? Incorporou isso como uma função efetivamente desviada, foi reconhecido esse desvio de função. Hoje nós temos centenas de processos na Justiça do Trabalho sobre esse assunto, porque acontece muito das empresas ter esse empregado, mas não regularizar essa função que o empregado ou acumula a função, ou que esse empregado está fazendo uma função
maior remunerada, né? Eu tive também um caso de um caixa de banco que ocupou a função de gerente de banco, porque era uma agência pequena e eles tiraram o gerente para economizar e o caixa passou a fazer a função de gerente. Como para a função de supervisão, gerência, não é necessário um diploma específico, né? Ele conseguiu a equiparação como gerente do banco e ganhou todas as diferenças. Hoje nós vamos encerrando nosso assunto de equiparação salarial. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, lá no meu canal do YouTube tem também uma aula gratuita sobre equiparação salarial e outros assuntos. Vejam também a minha rede social no Instagram e no Facebook. Lá vocês podem também fazer perguntas, comentários nos vídeos que eu respondo e principalmente o nosso WhatsApp para dúvida, 519962-262, ao qual vocês podem enviar. Eu tenho respondido todas as dúvidas dos ouvintes, né? Tirado dúvidas e tenho trazido para cá aqueles temas que são de mais curiosidade da comunidade. Estaremos aqui todos os dias, às 1h30 com vocês. Um grande abraço, professor Merino, e até o próximo programa.